Bem-vindos ao nosso podcast, o AC 50+. Eu sou Anderson Clayton e hoje vou estar aqui entrevistando essas duas lendas do esporte, né? Pessoas que tocam muito o meu coração e eu acredito que vai ser bacana. Primeiro eu quero agradecer ao Nato, a Adriana, por vocês estarem participando aqui. E eu já gostaria de estar quebrando o gelo aqui, fazendo uma pergunta. Nato, você sempre foi ultramaratonista? Ou como que você chegou ao esporte? Eu nasci no meio de esportistas, porque meu pai sempre, durante muitos anos, ele foi jogador de polo aquático, e todo o meio que eu vivia desde que eu nasci era o meio do esporte. Então eu nasci praticando esportes aquáticos, fiz natação há alguns anos e em seguida, com 10, 11 anos de idade, comecei a praticar o polo aquático e joguei por muitos anos. Treinava 7 dias por semana, sempre gostei muito de treinar e competir. E em algum momento da minha vida eu passei a fazer um pouco de triatlon. Foi quando eu conheci o Marcelo Butenas, treinador que tinha parceria lá no clube onde eu sou sócio paulistano. E por causa do triatlon eu me envolvi com a corrida, com mais, digamos assim, dedicação. Fiz uma maratona e aí, um pouco tempo depois, eu conheci o Branca, que virou meu treinador até hoje, desde 1998. E aí, então, respondendo a sua pergunta, foi uma coisa que aconteceu sem planejamento, o fato de eu não me considero um ultramaratonista, essa é a verdade. Eu faço competições de ultramaratona, mas eu não me considero um ultramaratonista, eu me considero mais até um maratonista. E foi uma coisa totalmente acidental eu ter tido contato com o mundo das ultramaratonas, sobretudo a Comrades, desde 2001, quando eu fiz a minha primeira, mas eu tive primeiro contato mesmo com a existência dessa prova em 99. Eu tinha 1 ano de treinamento com o Branca, quando pela primeira vez ele me falou dessa competição. E aí foi um amor à primeira vista, uma prova que eu estou envolvido até hoje e para sempre, porque eu não consigo me dissociar dela, porque pelo que ela representa para mim, eu digo que eu não escolhi a Comrades, ela que me escolheu. Ela que te escolheu. É. Mas vamos chegar lá ainda, vamos explorar muito isso ainda. Maravilha. Adriana, como que você chegou no esporte? Então, a minha história é bem diferente da do Nato. Uma família que não... Sim, dava importância, mas não competitivo, nada. Então, sim, vida normal, esporte na escola, aula de tênis, esse tipo de coisa. Então, eu fui começar a correr em 2003 só, depois de 30 anos, já com filhos pequenos, enfim. E aí, começando aquelas provinhas de 5, de 10. E aí, em 2006, depois de ter feito 2 ou 3 meias maratonas, eu e meu marido também resolvemos, acho que vamos correr uma maratona e vamos entrar numa equipe. E entramos na MPR, já com o intuito de correr uma maratona. Isso foi em abril de 2006, para correr a Maratona de Chicago em 2006 também, em outubro. E aí, picada totalmente pela maratona, e aí história de correr todo ano maratona, uma, 2, e treinar com mais assiduidade, e fazer a turma, né, que é a coisa social, a coisa das viagens, e aí tornar um estilo de vida que já dura, assim, mais de 20 anos. Pretendo que mudou a sua mais história. 20 anos ainda, mudou a minha história. A sua história também mudou? Completamente. E não me arrependerei um pouco de tudo que eu fiz até hoje. Zero arrependimento. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo igual. Para quem nunca correu e vai estar assistindo e pensando, devo ou não devo iniciar? Estou com uma idade de 40, chegando aos 50. O que você recomendaria? A corrida, o esporte de rua, a corrida no Brasil ainda está engatinhando, tem um potencial de crescimento enorme, pelo que se tem visto ao mundo afora, nesse mercado, nesse segmento, até em termos de investimentos. E ela não traz só benefício para a saúde, traz benefício também de autoestima, acaba sendo saúde também, mas muitos benefícios de autoestima,
como é que se pode dizer, ambientes sociais. Muitas pessoas praticam a corrida pela integração que ela promove, né? De você fazer novos amigos, conhecer novas pessoas, que isso pode ser benéfico não só para o bem-estar mesmo, pelas amizades, para muitas pessoas pode ser benéfico até profissionalmente, gerando negócios. Tem pessoas que conhecem o cônjuge ou namorado ou namorada através do meio da corrida. Então, enfim, isso só traz coisas boas para nós, acaba sendo uma terapia para quem pratica o esporte, porque você se resolve muito por meio da corrida, dos desafios que você enfrenta, das frustrações e das vitórias, das conquistas e das derrotas. Então você aprende muito com isso também, né? A gente comete muitos erros na corrida, aprende com os próprios erros, aprende com os erros dos outros e vai a cada dia se tornando mais humilde, se conhecendo mais. O corpo vai envelhecendo também, o que também muda muito esse aspecto de você precisar se conhecer ainda mais, né? Porque nós dois, eu e a Adriana, o que nós somos hoje não é igual ao que nós éramos em 2006, por exemplo, quando ela começou, nem em 2010, nem em 2015. Faz muita diferença todo o processo nosso de preparação, de treinamento, nossas atividades profissionais também que nos demandam muito. Então, eu recomendo para quem está com a possibilidade de iniciar na corrida, procurar uma equipe de corrida que tenha um profissional capacitado e habilitado, competente, que vai dar a orientação certa, e não começar por conta própria de uma maneira muito empírica, que aí a chance de se machucar é maior, e o fato de você começar como equipe não só tem a orientação, como tem a integração com as outras pessoas. Então é muito comum as pessoas iniciarem e não pararem, porque é realmente muito prazeroso. Acaba tendo suporte, né? Exato, apoio. Exato. Dri, o que você recomendaria para quem... Eu concordo 100% com o Nato. Assim, fundamental... Bom, primeiro concordo que tem que começar, se quer começar, não importa a idade, eu acho que tá aí, né? A gente tá no mais 50 e estamos aí vivos, fortes e, óbvio, nos reinventando, como ele falou, diferente de 10 anos atrás, mas assim, eu muito recomendo. E também tem que ter uma assessoria, assim, tem que ter um entendimento de que não é só a corrida em si, tem uma preocupação com nutrição, com fortalecimento, não é simplesmente se inscrever para uma prova e sair correndo. Então, assim, tudo isso vem, a assessoria vai estar dando suporte, além da parte social e do pertencimento e das orientações, né, que um profissional de educação física vai dar, um nutricionista, um personal na parte de fortalecimento. Então, assim, fundamental tá assessorado, né, para poder também, né, desfrutar, né, do melhor. Exatamente. Senão você vai ter uma vida curta aí, você não vai entender, então, mas super recomendo. E vai achar que a corrida não é algo tão prazeroso, exatamente. Vai achar que é um peso, que é um fardo. Exato, não pode ser, é um hobby, né? Nós temos as nossas atividades, família, trabalho, então assim, é um hobby, tem que ser bom, naquele momento tem que ser desfrutado. Claro. Né? É uma coisa boa e não um fardo, né? Assim, enfim. Nato, qual a importância do seu técnico? Conta um pouco esse suporte, esse afago, esse carinho, as broncas também. Acho essencial, fundamental ter um bom entrosamento entre atleta e treinador. E como eu estou nesse segmento já há muitos anos, eu comecei, quando eu comentei há pouco do Marcelo Butenas, foi em 97. Isso, estou falando entre corrida / triatlon, né? Isso. Mas eu tive muitos outros treinadores na época que eu joguei polo aquático. Mas só falando do corrida e triatlon, estou desde 97, então são 28 anos de envolvimento com treinadores. Obviamente eu não conheço apenas o meu treinador, eu conheço outros treinadores do mercado, e cada um com as suas especificidades e suas competências. E o mais importante, na minha visão, é o atleta, o aluno, ter um bom entrosamento, porque é uma via de duas mãos. Não é simplesmente receber uma planilha, uma orientação e seguir cegamente, e sim você dar o feedback para o seu treinador: olha, hoje eu fiz a planilha, me senti bem, estava sobrando, ou ao contrário, estou muito cansado, eu preciso fazer algum ajuste na minha planilha, seja por questões pessoais que a pessoa pode estar passando, dificuldades às vezes até financeiras ou profissionais,
isso, ou dificuldades às vezes familiares mesmo, conjugais, a pessoa pode estar passando, isso influencia a vida da pessoa. E aí prejudica o próprio treinamento. E aí o inverso também, né? Às vezes a pessoa está numa fase tão boa em vários aspectos da vida que o treino também rende mais. E aí, quando eu falo isso, às vezes tem um treino de uma certa distância. Se você está muito bem, o treinador autoriza, né? Ele concorda que você faça um pouquinho a mais ou um pouquinho mais forte. E o inverso também, ele vai exigir. Olha, hoje o seu treino era de 20 quilômetros, roda só 1 hora e vai descansar porque você precisa. E você vai voltar melhor amanhã. Com certeza. Dri, a importância do técnico na sua vida hoje? Fundamental, sim, fundamental. Porque ele às vezes conhece a gente mais do que a gente próprio. Ele lê o treino ali meu treinador é o Marcos Paulo, né? Há todos esses anos. Então, às vezes, ele lê ali em 2 minutos, ele já volta com feedback, já sabendo o que se passou. Não preciso escrever nada, ele lê, ele é um técnico extremamente experiente e conhece e também tem até uma humildade de conversar com a gente, de perguntar, né? Não, tem a leitura dele, mas ele pergunta: como você se sentiu? Qual foi a percepção de esforço? Tava bom? Não tava? Dava para ir mais? Não dava? E isso que o Nato falou, assim, tem muita influência do nosso dia a dia, do como a gente tá. A gente que é mulher, ciclo menstrual e outras questões hormonais, e ele entende muito. Então, assim, fundamental essa interação, e é uma interação praticamente diária, né? Que a gente treina, manda, ele já responde, e precisa estar muito alinhado, né? Precisa estar de acordo. Tem as broncas, claro, que são importantíssimas justamente para a gente também ter refletir e realizar. Não, espera aí, e ouvir, né? Porque é uma pessoa que tá ali para isso. Então, assim, essa relação é muito importante. Se não for fluida, não vai acontecer evolução, não vai acontecer todo o resto que se espera, né? Nesse contexto, só complementando, a minha esposa treina na mesma equipe da Adriana, MPR. Bacana. O treinador dela é o mesmo, Marcos Paulo. E ela está na MPR desde 2019, portanto 6 anos. E aí, como eu estou há muito mais tempo do que a minha esposa, né, nesse mercado de maratonas, nesse mundo de treinamento, muitas vezes ela recebe uma planilha, uma orientação e me pergunta: o Marcos Paulo pediu para eu fazer isso, o que você acha? Minha resposta é sempre a mesma: acho que você tem que seguir o que o seu treinador disser. Bacana. Sempre a mesma. E aí eu falo isso para ele às vezes. Ela me pergunta o que eu acho, eu falo que ela tem que fazer o que você mandar. Ele fala, e às vezes ela me desobedece. Eu falei: mas não é por minha causa. Nessa linha, a mesma coisa acontece com meu filho, porque eu tenho um filho que está treinando há quase 4 anos com o Marcos Paulo, 3 anos, já está indo para a 3ª maratona dele, e a mesma coisa. Às vezes ele me manda e me pergunta, e eu falo: não, você ele mandou, tá certo. Ah, mas ele mandou esse feedback, o que você acha? Não, eu concordo com ele. E a importância da sinceridade com o técnico, né? Sim. Eu lembro uma vez que eu estava com Branca e ele falou se eu estava bem. Eu falei que eu estava bem. Aí ele olhou para mim e falou: tudo bem. Aí ele começou a apertar o treino. Aí ele perguntava: você está bem? Estou bem. E apertando o treino. E aí teve um dia que eu desabei em chorar e falei que não estava bem. Aí ele falou: eu sei que você não está bem. Como o Nato disse, eu vivia uma questão econômica e estava sem dinheiro, quebrado. E não contei nada para ele, vinha treinar no Ibirapuera, saía da Penha, ia até o Ibirapuera a pé, treinava com ele e voltava a pé. Ele me deixava no metrô Vila Mariana e tá tudo bem, eu falava tá. Só que aí ele escondia o carro e ficava olhando eu descer a Lins de Vasconcelos. E aí ele me apertando. Aí eu abri meu coração para ele. Então a importância do trabalho social, como o Nato falou também, de dar todo esse suporte. E aí o Branca mudou minha vida, assim. Sim, porque nós somos gente, né? Isso. Então lidar com gente precisa ter o dom, né? Não basta só o conhecimento técnico. Isso eu acho que os nossos treinadores têm. Porque é o dia a dia de conviver com pessoas, sentimentos. Então é fundamental.
Não é uma máquina, não é só a parte técnica, né? Então... Não é a moda, como as pessoas hoje acham, de ser coach, né? Essa geração já estava Pois é. cuidando da gente de uma forma espetacular, sem nenhum tipo de título, né? Então hoje, alguns títulos aí, mas a galera já vem trabalhando há muito tempo. Agora, conta a sua história de como ser embaixador. Da Comrades, né? Isso. Foi algo totalmente, digamos assim, involuntário, aconteceu naturalmente. Ocorre que eu vou tentar resumir, porque tem muitos detalhes na história, mas eu sou muito amigo do Bruce Fordyce, que é o maior vencedor da Comrades, com 9 vitórias. Isso na década de 80. Hoje ele tem mais de 70 anos, mas na década de 80 ele venceu 9 vezes a prova. E por ser muito amigo dele, numa das viagens que eu fiz, eu fiquei hospedado 2 noites na casa dele em Joanesburgo, na África do Sul. Isso foi em 2008. E aí ele me explicou que tinha um programa, naquela época, né? Tô falando quase 20 anos atrás, de um programa de embaixadores que estava muito embrionário, ainda começando, na organização da Comrades, em que tinham alguns atletas internacionais que eram convidados a desempenhar esse papel voluntário de promover a prova. E aí, na ocasião, existia um dos Estados Unidos, embaixador dos Estados Unidos, uma mulher da França e um outro corredor da Austrália. Acho que eram esses 3. E aí ele falou, Nato, você, pelo seu envolvimento, sua paixão, sua dedicação para a prova, eu vou recomendar a Comrades que te convide a ser embaixador para o Brasil. E aí, dito e feito, ele teve essa conversa, passou um mês mais ou menos, eu recebo um e-mail da organização da Comrades dizendo que eu tinha sido nomeado embaixador e aí passaria a desempenhar essa função. E eu desempenho essa função desde 2008, que é promover o que eu estou fazendo hoje, de estar aqui participando de um podcast, que acaba, para mim e para a Adriana, é uma atividade totalmente voluntária, não deixa de ser uma das funções do embaixador, porque eu acabo falando da prova, acabo estimulando outras pessoas a conhecer um pouco mais e quem sabe um dia fazer a prova, para aquelas pessoas que se julgarem capazes e tiverem esse desejo realmente de enfrentar a jornada de treinamento, a preparação, que é muito desgastante, ao mesmo tempo bastante gratificante. Então o trabalho é esse, e aí desde não me lembro exatamente o ano, mas desde uns 3, 4 anos para cá, a Zilma, que é uma outra brasileira, também desempenha o papel de embaixadora para o Brasil, e o papel dela também, junto comigo, é fundamental, porque ela acaba sendo um viés muito importante para que as mulheres brasileiras, corredoras, se espelhem, se identifiquem com ela, e ela acaba levando um contingente de mulheres brasileiras para a prova bastante significativo. Então, fora isso, outras inúmeras atividades que nós desenvolvemos, até mesmo filantrópicas, que faz parte do espírito da Comrades, né? Porque a gente tem ações que geram receitas que são 100%, diria que o resultado líquido, né, o lucro líquido dessas receitas que nós geramos são 100% doados para entidades filantrópicas, seja no Brasil, seja na África do Sul. Bacana, bacana. E teria um e-mail ou um contato de quem quiser fazer uma doação para esse projeto? A pessoa, sim. A pessoa pode entrar em contato comigo. Eu vou passar meu e-mail, é muito fácil de gravar, é nato@comrades.com. Comrades se escreve COMRADES.com. A produção vai estar colocando. Maravilha. Aí, mandando esse e-mail para mim, eu passo meu telefone e tal, e aí tem várias ações que nós desenvolvemos, não só de doação em dinheiro. Se a pessoa, caso não se sinta confortável, como respeito muitas pessoas que não se sentem confortáveis em fazer doação em dinheiro, pode ser doação em tênis, em roupa, em várias outras maneiras de você ajudar o próximo, seja um corredor que não tem condições de comprar um tênis, ou seja uma criança, às vezes, que não é nem envolvimento com o esporte, mas uma criança que às vezes precisa de um uniforme escolar, alguma coisa assim, ou então uma roupinha para o frio, e aí essa doação vai ajudar aquela criança carente. Bacana, parabéns. Quantas participações? 19. Adriana? 1. E agora eu vou para minha segunda. Vai para a segunda. Eu não tenho nenhuma. Então estive eu lá em espero 2017, um dia realizar esse sonho. E agora voltar esse ano, se Deus quiser. E como está a sua preparação? Tá bem diferente de 8 anos atrás, mas eu tô me sentindo muito animada, tô
me sentindo forte, confiante. Vamos estar com muitos amigos comemorando a 20ª do Nato. Então, isso é muito estimulante. Muitas pessoas que vão pela primeira vez, grandes amigos, uma turma boa. Então, estou feliz e ansiosa também para chegar o dia aí. O que esperar dessa 20ª prova? Eu estou bastante concentrado e focado. Eu tenho o seguinte mantra: eu quero chegar inteiro para o dia da prova, sem lesão, de bem comigo mesmo, sem nenhuma preocupação de ter algum problema de saúde. E aí eu tenho certeza que se eu chegar bem resolvido nesse contexto, e claro, fazendo uma boa preparação como eu já tenho feito, eu vou fazer uma prova com consciência e concluir com segurança. E claro, estou ansioso, eu não vou negar que eu estou ansioso, porque eu esperei a vida toda por esse dia, né? Porque é uma realização que eu considero, que quando fiz a minha 10ª, conquistei o Green Number, eu entendo... Bacana. Hoje eu enxergo que a conquista do Double Green Number é muito maior do que a conquista do Green Number. Por toda a dificuldade que eu sei que tem sido para mim fazer da 11ª até a 20ª Comrades, muito mais difícil do que fazer as 10 primeiras. Isso que eu ia perguntar para você, da primeira até agora, qual foi a maior dificuldade? O que você acha que poderia ter melhorado? Olha, todos os anos são completamente diferentes uns dos outros em termos de preparação, em termos de, eventualmente, alguma lesão que eu sofri na preparação. Teve 2 anos que eu participei de um desafio muito grande de ciclismo antes de fazer a Comrades também. Isso, obviamente, influenciou no resultado da prova e também no risco até de eu potencialmente não ter conseguido concluir a prova. 2018 foi um ano muito marcante para mim, muito especial, porque é um ano que eu não concluí a prova porque eu estava com uma fratura por estresse. Isso me ajudou muito a crescer como pessoa, entender melhor aí as nossas limitações e as dificuldades que a gente tem que enfrentar na vida e também saber que eu também não era invencível. Foi importante para mim, foi um grande crescimento que me proporcionou e eu só tenho a agradecer àquela prova que eu não concluí. Por causa dela que hoje eu estou aqui há menos de 2 meses de largar na prova para concluir a minha 20ª. Foi um divisor de águas. Foi, sem dúvida, um grande aprendizado. Então, a corrida sempre ensinando, é uma jornada incrível para as pessoas que nunca foram para a Comrades, só conseguem entender no dia que realmente vivem aquela experiência, que é o caso da Adriana quando ela foi em 2017. Porque a gente costuma dizer que é uma experiência realmente transformadora. A pessoa que termina a prova não é a mesma que começou, porque o que você enxerga de todo aquele ambiente, aquela atmosfera, a participação do público, um povo tão sofrido como o sul-africano, que enfrentou tão recentemente um regime de segregação racial fortíssimo. Verdade. E outras várias situações que eles enfrentam até hoje, e mesmo assim é um povo vibrante, alegre e festivo. Nossa, é realmente uma prova como essa, todas as pessoas que vão de forma unânime tem essa declaração de que, nossa, é algo inigualável e só vivendo aquilo para realmente saber do que se trata e realmente sentir aquela experiência. Dri, o que marcou você essa prova de 2017? Essa prova realmente mudou a minha forma de ver a vida, eu acho. Eu acho que a gente não é melhor que ninguém por ser maratonista ou ultramaratonista, não é isso. É que realmente quando você completa um desafio dessa volta, que faz com que você se envolva meses se preparando em todos os sentidos, e você chega lá e conclui esse desafio, realmente você volta mais forte, te dá energia para enfrentar outras coisas da vida, assim, não que se tornem mais fáceis, mas eu sempre volto nesse dia e lembro, é a minha tela do computador até hoje, do meu escritório, do meu trabalho, porque aquilo realmente me transformou, né? Então, me fez enxergar coisas de uma forma diferente. Então, hoje eu volto, se Deus quiser, para lá daqui a 2 meses. Também tenho certeza que vou voltar diferente,
8 anos mais velha, com outro corpo, com uma outra cabeça, entendendo também isso, também está sendo aprendizado, porque eu tive que mudar o meu mindset nesses últimos meses, junto com o Marcos Paulo, tem me ajudado muito nisso, porque realmente é uma mudança, né? Porque vamos correr muitos quilômetros, então você precisa estar com a cabeça forte para isso, e também otimista e animada, e o corpo junto. Então, assim, realmente é uma coisa que me emociona bastante. Esses 8 anos passaram muito rápido, enfim, não encaixou de ter ido algum antes novamente, mas é um nobre motivo e isso me estimulou muito também, poder, porque assim, você precisa estar disposto Claro. a se envolver, né, a parar algumas coisas da tua vida, mudar algumas rotinas, enfim, né? Então, precisa ter uma disposição. E tendo um motivo, né, para isso, é muito estimulante. Então, tenho certeza que vai ser muito bom de novo, né? Um dado interessante é o seguinte, né? Na linha do que a Adriana falou, tem um preço a pagar, né? A gente paga um preço alto por isso. Não que não seja prazeroso, muitas vezes, o próprio preço. Mas muitas vezes é abrir mão de outras coisas que são prazerosas também. Seja um evento social, alguma outra situação. Só para dar um exemplo bastante claro, para não ficar só na subjetividade. Para nós que fazemos os nossos treinos longos aos sábados, em geral, quase via de regra no sábado, treino longo, muito raro é ser no domingo ou algum outro dia, é muito difícil a gente aceitar um convite para sair numa sexta-noite. Porque é a noite que você vai fazer aquela dieta bem mais específica, com mais carbo e tudo mais. E mais do que isso, descansar, dormir cedo. Então, no horário que eu estaria num evento social, eu já estou deitando na cama para dormir. Para acordar de madrugada, mas de madrugada mesmo, às vezes é 3 da manhã, 4. E muito antes do sol nascer, começar a correr no sábado. Muitas vezes para um treino em que você chega quase antes de quase todo mundo, na USP, por exemplo, e muitas vezes sai depois de quase todo mundo. Tamanha a duração do treino. Então, assim, o preço a pagar é muito, muito interessante nesse contexto, mas a recompensa vem, né? Então, qualquer grande atleta que a gente vê na mídia não alcançou aquilo de graça. Pagou um preço. Pagou um preço, não tem almoço grátis. E aí um dado interessante, a Adriana comentou, né? Nós fizemos juntos em 2017. E aí outros amigos voltaram em 2018 para fazer a back-to-back, de fato foram, amigos muito próximos nossos, né? E desde então, naquela época, a Adriana já falava, eu vou voltar quando for a sua 20ª. Minha 20ª, fazendo a conta naquela época, seria 2022. Só que aí no ano seguinte, 2018, eu não concluí por causa da minha fratura por estresse, como eu comentei há pouco. Isso. E aí passou a ser 2023. Só que aí em 2020 entrou a pandemia. 2020 a prova foi cancelada, passou a ser 2024. 2021, ainda na pandemia, a prova de novo não foi realizada, e aí passou a ser 2025, que é o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então o dia... Ficou a promessa. Tá chegando o dia. Eu tenho que cumprir a promessa. Mas isso que o Noto falou realmente é muito interessante, porque ao mesmo tempo a gente tem que estar com a cabeça muito positiva e otimista para isso, porque senão qualquer coisinha que acontece e te impede o treino, você tem que abrir mão, você vai falar... Você não pode... Isso não pode ser uma coisa ruim, né? Você fala, eu não posso ir, então isso vai me atrapalhar o treino. Não, você tem que estar... Por isso que é uma coisa que você tem que querer muito, né? É uma vontade nossa, não é? A gente está ali e não pode ser um motivo para que a gente reclame disso. Não né? pode se tornar um peso. Exatamente. O que a gente falou no começo, né? O treino tem que ser um prazer, não apesar de sofrido, né? Vai correr 40, 50 quilômetros, mas é uma coisa que a gente escolheu, que a gente quer e que a gente vai cumprir o objetivo lá na frente. A gente vai ser recompensado, né? E a recompensa de cruzar uma linha de chegada, seja de uma ultra, de uma maratona, não tem preço, assim. Pelo menos é uma emoção sempre, né? Assim, eu acho que é uma bênção de Deus a gente estar com saúde, concluir e ver todo o processo, né? Naquele dia que é pegar aquela medalha na mão e cruzar a linha de chegada. Então...
Nato, para quem nunca participou de uma prova ou não tem a ideia do esforço que vocês fazem, explica um pouco assim a atmosfera da prova na África do Sul e o tempo, né? Eu acho que quem não está acostumado com corrida de rua deve estar perguntando, nossa, quantas horas demora essa prova? Tá. Bom, em termos de atmosfera, não sei se é nesse contexto que você quis dizer, mas se não for, você me avisa, mas o país respira essa prova. Isso. Nessa época do ano. Isso. Então, desde os dias que antecedem a prova acontece num domingo, então se a gente chega lá terça, quarta ou quinta, as pessoas que vão chegando na cidade de Durban, onde é a chegada nesse ano, nesses dias que antecedem a prova, já no aeroporto você já começa a ser abordado e as pessoas sabem que tem uma legião, uma multidão de atletas do país e do resto do mundo indo para lá para encarar esse desafio. E eles respeitam muito, eles admiram e respeitam muito esses atletas, porque sabem o tamanho do desafio. Imagino que seja nesse contexto que você tinha perguntado. Sobre o tempo, a duração, né? Você quer dizer? A prova tem um tempo limite de 12 horas. Se não terminar em 12 horas, está desclassificado. Aí, falando um pouquinho dos atletas de elite. No masculino, o recorde está em 5 horas e 13, se não estou enganado. E no feminino, 5:49. Nessa janela. Ou seja, tanto no masculino como no feminino, são tempos abaixo de 6 horas para concluir uma distância varia entre 89 e 90 quilômetros, às vezes 88, dependendo do sentido, se é subida ou descida, e de alguma pequena variação que possa ter no percurso, que é entre duas cidades. Então, a Adriana, você fez em 2017, 9 horas e pouquinho, né? 9:26. 9:26, eu já fiz tempos como esse, 9:26, até um pouquinho melhor, mas atualmente eu tenho feito na casa de 10 horas e 10:30, 10 horas e 10 horas e meia, de um limite de 12 horas. Então, e ainda com uma boa folga para o limite das 12 horas. Uma margem de segurança. Uma margem de segurança, mas é um tempo bem dentro da média, né? Não é nenhum tempo extraordinário, mas veja só, o mais importante não é o tempo em si, é a pessoa ter a capacidade de concluir a prova. Ter o prazer de desfrutar a prova. Não, e mais do que isso, né? É uma honra, é um privilégio a pessoa cruzar a linha de chegada, não importa com o tempo que seja. A frase é a seguinte, numa prova como essa, chegar é vencer. Verdade. Então todos que chegam são vencedores, campeões. Não, isso é bacana, porque muitas vezes as pessoas ficam até preocupadas. Eu tenho um sonho de repente, correr uma maratona e de fazer uma prova dessa, mas eu fico preocupado com o tempo. Então, é bom essa explicação para, vai desfrutar. Vou dar um exemplo, porque acho que pode ilustrar bem para muitas pessoas que, porventura, estejam iniciando ou então que pensam em iniciar. Eu estava com uns amigos ontem, que nós fizemos a Two Oceans no sábado, e aí conhecemos duas pessoas que estavam lá e no hotel que eles estavam, eles acordaram e viram um barulho na rua estranho, as pessoas gritando e tal, não estavam entendendo nada, foram até a janela e viram que tinha uma maratona acontecendo, que era, no caso, uma ultramaratona, que era a Two Oceans, uma prova de 56 quilômetros. E era um casal de brasileiros, estavam lá em noivado, e eles explicaram para nós, nossa, a gente não tinha ideia que ia ter uma prova e ficamos surpresos em saber, e o envolvimento das pessoas e tanta gente, aquela gritaria e tal. E aí a gente começou a falar que a prova era de 56 quilômetros e eles ficaram assustados assim com a distância da prova. Mas como é que você se prepara para isso? E aí um dos nossos amigos falou, o crescimento é tipo tijolo a tijolo, semana a semana, você vai a cada semana aumentando um pouquinho. Você não vai do 0 aos 56. Você começa com 5 quilômetros, de 5 você vai para 7, você vai para 10, aí você vai de semana em semana, colocando um tijolinho a mais e melhorando o seu condicionamento, melhorando a sua experiência, a sua capacidade. Então você prepara o corpo para isso. Você não dá um salto de tipo 8,80. Então isso é muito importante para que a pessoa que não começou, que pensa em começar, saiba que ela não vai estar submetida a nenhum tipo de risco à saúde se ela for bem orientada e claro, com todas as precauções, para que ela realmente, gradativamente, vá
condicionando o corpo dela, adquirindo capacidade cardiorrespiratória e muscular para que ela suporte esse esforço. Para que ela não se assuste, né? Uhum. De olhar assim a quilometragem e falar, nossa. O processo é esse, né? É o processo. É o processo. Sua primeira corrida, qual foi a sensação? Emoção, satisfação, né, de concluir um objetivo traçado. Eu me lembro, a minha primeira corrida foi uma corrida de 6 quilômetros, em 2003. E eu chorei quando eu cheguei, porque, assim, eu tinha corrido, 4. Então, por isso que assim, qualquer desafio é válido e a distância e você vai galgando e vai trabalhando e começando do menor para o maior. Então, assim, a mesma emoção que hoje eu cruzo uma linha de maratona, eu acho que é a mesma emoção, isso que me mantém viva nesse esporte, eu acho. Continuo me emocionando, continuo com frio na barriga, na largada, Isso sempre, é porque isso também, né, às vezes as pessoas falam, mas você está acostumado, não. Então, sim, mas eu sinto a mesma ansiedade de um principiante. Tem que ter esse friozinho, porque né? essa é a graça, porque é desafiador. Existem vários fatores naquele dia. É a temperatura, é o que você comeu no dia anterior, é como você tá, a sua cabeça. Então, tem que respeitar e sentir esse friozinho na barriga, que isso que também vai motivar a gente, né? Respeitar, né? Ter humildade, né? De que podem acontecer coisas durante, algumas variáveis a gente tem que ouvir, claro. Prestar atenção, né? Prestar atenção no corpo. Então, assim, é essa emoção sempre, para mim. Isso eu acho um ponto importante, porque como eu já fiz várias ultras, as pessoas, às vezes, quando eu faço uma prova como maratona ou meia, falam, para você é só um aquecimento. E não que eu me incomode com isso, mas assim, eu sempre corrijo a pessoa. Não, longe disso. De verdade, não é assim que eu penso. Porque quando eu entro numa largada de maratona, eu largo sabendo que eu posso não conseguir concluir. Sempre. Uhum. E o risco é real, existe. Verdade. Seja de você ter uma lesão, uma torção, ou então, sei lá, você se sentir mal. Você ter alguma indisposição que te impeça de concluir a prova. Isso pode realmente acontecer. E eu, embora eu seja muito otimista e muito focado em tomar todas as precauções e fazer o que tem que ser feito corretamente, não só durante a prova no sentido de estratégia de corrida, como de hidratação e de alimentação, que são fundamentais, eu acredito que se eu fizer coisa errada, eu possa realmente colocar em risco a conclusão da minha prova. Então isso me torna mais humilde e mais preparado para realmente concluir o desafio. E ter a sensibilidade, né? E isso não é fácil ter essa sensibilidade. Às vezes as pessoas se empolgam, né? Hoje eu estou muito bem e quer passar do limite, e aí chega um pouquinho mais para frente e acaba. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo com os erros, né? Sim. Por isso que a experiência hoje, né, é um ponto a nosso favor. Claro. Porque a gente não é tão jovem, não é tão rápido, mas a gente errou em algumas vezes e foi aprendendo ali a não cometer de novo o mesmo erro, ou pelo menos a ter mais precaução, ter mais cuidado, moldando, mais humildade e mais percepção do que acontece aí durante... Porque são provas muito longas, podem acontecer muitas coisas. Né? Eu estou de acordo com o Nato também. Toda vez que eu saio, por mais que... Eu também sou otimista, assim, vou com a certeza de terminar, mas sei que pode acontecerem coisas e vamos administrar e temos que estar preparados. Então... Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu estava correndo, em Brasília, com 5 quilômetros, eu torci o tornozelo e acabou a prova. Então pode acontecer realmente situações. Na Two Oceans que eu fiz há poucos dias, né, no último sábado, estava com um grupo de amigos e um dos meus amigos que correu grande parte da prova comigo, inclusive cruzamos juntos a linha de chegada, o Dirceu. Eu não estava perto dele nesse momento, mas ele falou que no quilômetro 15 da prova, a prova de 56 quilômetros, ele teve que parar, tirar o tênis, arrumar um curativo que ele tinha no dedo, no pé, alguma coisa assim, porque estava formando bolha.
E aí, naquele dia, não deu bom em relação à estratégia que ele usou de tênis, meia e curativo, e ele terminou a prova com bolhas terríveis, mas terminou. Então, são assim, variáveis que a gente tem que enfrentar e saber como lidar, saber como reagir a cada uma dessas variáveis. Foi uma prova que, diferente dos outros anos, ou do habitual nessa época do ano, estava muito quente. Então, você tem que estar preparado para enfrentar alta temperatura e saber como agir. Vou aumentar minha hidratação, vou aumentar o uso de água para esfriar meu corpo jogando água na cabeça, o que é fundamental. Que tipo de situação que eu vou ter que fazer de diferente para enfrentar esse desafio que eu não estava contando com ele, porventura. Então, E às vezes realinhar a expectativa. Tem que ter sempre um plano B, né? Você tem um Claro. plano A. É. Mas você tem que saber administrar, porque às vezes as pessoas se frustram e param e deixam a prova, porque não vão chegar no objetivo traçado. Eu, sim, sempre gostar, eu penso sempre, vamos ter um plano B. Se não der aquilo ali, a gente vai concluir, porque Desfrutar. vamos ser vencedores, né? Que nem o Nato disse, de maratona a mesma coisa, né? Cruzou a linha de chegada, não importa o tempo, é um vencedor, é uma, assim, pouquíssimo. O percentual de maratonistas no mundo é mínimo, então assim... Isso é verdade. E saber administrar e falar, hoje é isso que tá preparado para eu fazer, então eu vou fazer isso, e não aquilo que era... Sempre fazer o melhor. Sempre fazer o melhor. Para os dois, provas que de repente vocês ainda não realizaram ou teriam algum sonho, o que vocês diriam assim, de repente algum país que vocês ainda não correram e de repente gostaria de realizar isso? Eu gostaria de vou correr um dia, se Deus quiser, a Maratona de Jerusalém. É uma vontade... Aí você foi profundo, né? Foi profundo. É uma vontade grande, eu acho que está nos planos e pretendo realizar. Então, essa é algum dia. Né? Tem duas provas que eu gostaria muito de fazer um dia, que são a Big Sur, que é na Califórnia, pelo percurso que ela tem, que eu já vi, nunca fui para lá, mas eu já vi imagens, é um percurso maravilhoso, de natureza, enfim, todo mundo fala que é uma das provas mais belas que existem. E gostaria de fazer a Maratona de Roma também, capital da Itália, porque passa pelos principais pontos Coisa turísticos, linda. deve ser fantástica. Deve ser. lindo. Essa prova, especificamente a de Roma, ela é sempre um pouquinho depois do aniversário da minha filha. Minha filha faz aniversário 12 de março e a prova é por volta do dia 15 ou 20 de março, num domingo, né? Dependendo do calendário. Mas aí, se eu fosse planejar ir com ela, é ruim porque pega período de aulas e talvez até provas, então isso complicaria um pouco. Então teria que pensar em ir com a minha esposa, mas não com a minha filha, eu acho. Não nesse Ou momento. quando ela estiver mais velha. Só se ela for mais velha, isso. Os filhos estão praticando a maratona? Meu filho, sim. Eu tenho uma filha mais velha, ela não corre, pratica dança, ou faz ginástica, mas ele foi picado Ele também foi picado. E em 2023 eu tive o prazer de correr a primeira maratona com ele, Maratona de Washington. Corremos juntos, Muito os legal. 42 quilômetros, foi realmente emocionante. E agora ele vai por ele, né? Ele tem 26 anos, aí ano passado correu com o Nato em Valência. Verdade. E esse Fizemos ano, não corremos juntos a prova, mas Sim, fizemos a mesma prova. E esse ano ele vai para a terceira dele. Não teria um sonho aí, de repente, uma África do Sul mais pra frente, com ele? Ele tem um sonho, né, de fazer um dia a Conrads, mas provavelmente poderia acompanhar, mas não correndo. Eu fiz um trato familiar que eu vou fazer essa segunda vez e vai ser a segunda e última Conrads, mas Segunda dia... ou quem sabe? Quem sabe, mas será um prazer se um dia ele quiser, sonho, e se Deus quiser, eu vou acompanhar, pelo menos estar lá. Né, Eu não sabia que ele tinha um sonho de fazer. Ele tem. Não sabia. Agora mais gente vai ficar sabendo. Que legal. Mas eu acho que ele precisa ainda amadurecer, muito jovem. Tem o tempo, né? Tem o tempo. Sim, sem dúvida. A minha filha tem 13 anos, né? Ela joga vôlei, adora jogar vôlei, treina tanto na escola como no clube.
E ela fica super à vontade, a gente apoia a qualquer atividade física que ela queira fazer. Porque ela já fez outros esportes também. Já praticou natação quando menorzinha, que era muito importante, evidentemente, para qualquer criança. Já fez balé, já fez ginástica artística e agora está no vôlei e adora jogar vôlei. Então, ela tem nosso total apoio. Eu não sei se algum dia ela vai querer ingressar na corrida, mas nunca vou fazer pressão para que isso aconteça. Claro. Sempre É um processo natural. Tem que ser natural. Sim, Mas seria uma realização. Sem dúvida. Nossa, eu fico muito feliz, vocês que estão, né, nos assistindo, de ouvir assim 2 histórias extraordinárias, né? Isso é algo assim que emociona, que alegra o meu coração de saber da história de vocês. O que você diria para quem tem o desejo de realizar uma prova dessa, mas de repente não tem condições econômicas? Porque às vezes as pessoas acham que tudo é dinheiro. Mas o esforço. Eu acho que tudo é possível. Procurar pessoas que possam ajudar. Eu acho que vários treinadores aí estariam dispostos, aí, equipes e mesmo corredores, né? Existe uma rede aí de ajuda, né? A gente conhece várias pessoas que têm um suporte, né? De outras amigos e profissionais mesmo, né? Eu acho que não pode ser um impeditivo, né? Eu acho que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. Eu acho que sempre é possível, né? Até porque a corrida, na prática, é um dos esportes mais democráticos que tem, porque pode ser praticada em qualquer idade, em qualquer condição financeira, porque a pessoa precisa basicamente calçar um tênis e sair correndo. Na verdade, é um dos primeiros esportes que qualquer criança pratica, né? Porque engatinha, começa a andar meio cambaleando e depois já começa a correr. Então, a corrida já é uma coisa natural do ser humano. E sobre essa questão, se a pessoa tem dificuldade financeira, primeiro acho que deve se concentrar em fazer provas aqui na cidade onde ela mora, seja onde for no Brasil. Com certeza vai ter uma prova próxima e ela vai ter condição de participar daquela prova com mais facilidade, né? Porque vai envolver menos investimentos. Mas se for o interesse dela crescer e ter a experiência de participar de uma competição fora do Brasil, na linha do que a Adriana falou, sempre tem alguma forma de ela própria criar um projeto que proporcione a ela essa experiência, ou seja, ela vai lutar por aquilo, ou mesmo algum grupo de amigos se juntar para, enfim, oferecer a ela essa possibilidade. Bacana. Você falou de tênis, né? A pessoa que nunca correu, como que ela poderia escolher um tênis de corrida? Como ela identificar qual, se é para uma corrida de 5 mil, de 10 mil, para meia maratona, ultramaratona? Como ela escolher esse material? Quer falar? Não, pode falar. Eu acredito que também com orientação de profissionais e literatura. Tem muita literatura hoje, quando falo literatura, não só revistas, né, mas também na internet, YouTube, tem canais especializados em tênis de corrida, e não são poucos, tá? Eu posso citar, pelo menos, o Tênis Certo, é um canal que fala muito de tênis de corrida. Tem outros canais que não são exclusivamente sobre tênis de corrida, mas abordam o tema, que é o canal Fôlego, do Sérgio Rocha também, que é o Corrida no Ar. Acho que falei 3 dos maiores canais, e a pessoa no YouTube vai conseguir ver inúmeros vídeos com orientações, com avaliações de tênis. Agora, a escolha mesmo é muito pessoal daquilo que ela se adaptar. Ela tem que realmente ir numa loja, testar um tênis, ver se ela se adaptou àquele tipo de tênis, se é adequado à pisada dela, para o formato do pé dela. Então, tem tantas variáveis que não dá para ter uma resposta precisa para cada atleta. O tênis que eu me adapto não é o mesmo que a Adriana se adapta, nem o mesmo que você talvez considere o mais adequado para o seu tipo de corrida. Então, tudo em função do tipo de pisada, do formato do pé, do
do peso do atleta, da velocidade que o atleta corre, da prova que ele vai correr, se é uma prova mais curta ou mais longa, mais rápida ou mais lenta. Então, realmente envolve um pouquinho mais de estudo, de pesquisa, para a pessoa ter uma resposta assertiva e, obviamente, vai depender daquilo que ela calçar, se sentir confortável e perceber, puta, esse tênis que eu realmente encaixou no meu pé e é esse que eu me sinto bem e vou usá-lo. Bacana. E complementando atualmente, acho que a gente está vivendo uma época boa, de muita oferta de mercado, de todos os preços, de todas as marcas, diferente de 10 anos atrás, por exemplo, que hoje entrou muita coisa no mercado, todas as marcas têm, lógico, o tênis top de placa, mas tem versões mais acessíveis, e aí bem. você, às vezes, com a dificuldade, se tiver a questão financeira, pode comprar o modelo do ano anterior, sempre tem ofertas na internet, enfim. Hoje a gente está, acho que, vivendo um momento bom, de muita oferta, muita escolha. Às vezes as pessoas até se confundem um pouco, porque de tanta oferta que tem, e tantos tipos, mas isso que o Nato falou é fundamental. Procurar conhecer, né, estudar, procurar essas resenhas, enfim. Bacana. Antes das considerações, quando que vai ser a... 8 de junho. 8 de junho. A Comrades. E aí falta... Menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Coração se preparando. Sim. Isso. Mas nessa hora, a gente falou no comecinho sobre ansiedade e tudo mais, nessa hora é trabalhar. Nada resiste ao trabalho. Focar no treino, focar no descanso, focar na recuperação, fazer a coisa certa, fazer com consciência, não se submeter a riscos. Isso é muito importante. Tô no fim de semana na casa de uns amigos no interior, o pessoal vai jogar bola. Eu não vou jogar bola. Não arrisca. O pessoal tá ali numa quadrinha, vai jogar um basquete. Eu não vou jogar basquete. Vai ter uma festinha que o pessoal tá jogando beach tênis. Eu não vou pôr o pé na areia para jogar beach tênis, porque eu posso torcer o pé e comprometer minha prova. Então, a gente acaba tendo até uma consciência de um atleta profissional. Às vezes até maior do que muitos atletas profissionais. Isso é verdade. Bem maior, muitas vezes. Então, isso é muito importante. Aí, claro, tudo se converge, né? Porque você está pensando naquele dia. Diferente de alguns esportes em que o que vale é a regularidade, porque são competições que duram, às vezes, 8, 9, 10 meses, e aí o melhor time ou o melhor atleta é aquele que tem melhor regularidade. No nosso caso, não. Nossa preparação se resume no dia 8 de junho. Não é no dia 7, nem não é no dia 9. A gente está no melhor dia, a gente está na melhor condição no dia 8 de junho de 2025. Então, nosso foco é para aquele dia, então a gente não vai fazer nada que possa comprometer ou causar grande risco ao resultado que a gente espera alcançar. Eu não sei se você tem esse sentimento do treinamento. Eu, pelo menos, sempre acontece comigo. Quando eu começo, eu ainda tenho... Tá longe, a gente vai... E a cada semana que vai passando, a cada mês, às vezes, prova no meio do ciclo, cada vez você vai se sentindo mais forte, mais preparado. Eu acho que é uma coisa fisiológica e mental também. Sim. Porque vai passando o tempo, as coisas parecem que vão se encaixando, se tornando mais fáceis, ou você se sente mais forte. A cada semana que você vai se aproximando, é o processo. Então, também, como o Nato, eu também procuro não me envolver em coisas diferentes, fazer nada diferente. Vamos seguindo. Mantendo o ritmo. E a cada semana, um pouco mais de quilometragem, um pouco mais de força, e você vai se sentindo mais preparado. Eu acho que faz parte do processo. Por isso que o processo também é muito interessante. O processo também é prazeroso, né? Porque você vai sentindo mais preparado. E dentro disso, quando vai se aproximando os dias... para a prova, tem algo especial que vocês se preparam, ou que vocês... uma meditação diferente, ou algo assim que você fala, não, eu preciso ter essa rotina, faltando algumas horas para a prova. Tem isso? No meu caso, não horas, assim, mas quanto mais próximo eu estou da competição, mais eu me concentro em momentos do dia, principalmente quando eu estou sozinho, ou às vezes antes de dormir, eu fico realmente... colocando bons pensamentos, projetando coisas boas para o dia da prova e me preparando para descansar também. Às vezes
eu falo no final do dia, mas pode ser no início ou no meio do dia, em qualquer momento, e a questão da concentração, né, do foco. Isso eu acho muito importante. Pegando o gancho do que a Adri falou há pouco aí de você entender toda a etapa da jornada de treinamento, né? Então, nesse ano, por exemplo, eu passei por um processo que eu estava voltando de uma lesão, então eu fiquei um período longo sem correr, fazendo muita musculação e treino só de caminhada, e aí o tempo passando, né? E eu me aproximando primeiro da Two Oceans, que foi agora 5 de abril, e, claro, a Conrads está muito próxima também agora, menos de 2 meses, e aí meu volume de treino não estava subindo muito. E o Branca, que é meu treinador, que você conhece bem, e ele começou a gradualmente ajustar meu treinamento, e eu via que não estava subindo muito, e aí eu tenho sempre também esse mantra comigo: confia no processo, confia no processo, confia no processo. E, de fato, o treinador ele sabe o que está fazendo. Eu, às vezes, até conversava com ele: olha, a Two Oceans, lembra que a Two Oceans é no comecinho de abril? Não, fica tranquilo, faz o que eu estou falando. Aí eu falei para ele, o feedback que eu dava para ele é o seguinte: embora ele saiba pelo aplicativo, eu declarava para ele: eu estou gabaritando a planilha. O que você põe para eu fazer, eu faço na planilha. Não faço menos, não faço mais. E aí, Exato. Dito e feito, até o dia da prova, ele falou, ele até me usou a seguinte frase: em alguns momentos, ainda mais na fase que você está passando, ele falou: menos é mais. Então, pode confiar. E eu confiei e alcancei o resultado. Então, é bem nessa linha do que a Adriana falou. Você estava comentando a logística, né? Perto da prova. A logística. A gente, como é uma prova fora do Brasil, né? Qualquer prova fora do Brasil, ainda mais uma prova dessa distância, a gente tem que planejar muito bem tudo que a gente tem que levar para a prova, né? Porque não adianta a gente precisar de alguma coisa que a gente deixou no Brasil. Aí não tem jeito. Porque muitas vezes aquilo que você possa estar precisando, você às vezes não vai conseguir comprar ou encontrar com a mesma Facilidade. qualidade ou, sei lá, com a mesma eficiência daquilo que você já tem na sua própria casa, né? Seja de uma vestimenta, do que for. Então, essa questão do planejamento de tudo que você tem que levar para o local da prova é fundamental. Claro, a gente pesquisa as condições climáticas, Claro. Pode ter uma variação térmica, uma certa incerteza da variação térmica, ok, mas a gente tem que planejar direitinho tudo que a gente tem que levar preparado. e até mesmo para o local de largada, que eu digo, porque nesse ano a prova é em descida, então a gente vai na véspera da prova, a gente vai se hospedar numa outra cidade. Então, só nessa noite a gente vai levar algumas coisas para essa cidade para poder dormir lá, acordar perto da largada da prova e correr os 89 quilômetros. Então, você imagina a quantidade de detalhes que a gente tem que realmente pensar e se preocupar. O checklist. O checklist. Eu tenho literalmente um checklist. Eu olho item por item e vou ticando um por um para saber, puta, tá tudo aqui, não esqueci de nada e vamos em frente. Considerações finais, Dri? Primeiro, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar conversando e estar falando sobre um tema que a gente gosta tanto, né? E queremos estimular pessoas a correr e mostrar que todo mundo pode e que é desafiador, prazeroso, entender tudo isso, participar do processo e ter ali o dia do desafio concluído. E vou treinar nesses próximos 2 meses ainda, temos bastante trabalho para chegar no dia e concluir mais uma etapa aí do que a gente se propôs. Nato? Também, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, mais ainda do lado da Adriana, que é quase uma irmã para mim, de tão amiga, de tão querida, e falar sobre o que a gente gosta, né, que é sobre a corrida, sobre os desafios que a gente enfrenta e os sonhos que a gente realiza. Então, espero que esse nosso bate-papo estimule outras pessoas a cada um com seu objetivo, não importa se é um objetivo de 5 quilômetros ou de 89 quilômetros, cada um com seu objetivo, buscar mais qualidade de vida, mais autoestima, mais realização. Isso vai ajudar a pessoa na vida familiar dela, na vida profissional dela, no bem-estar dela, ela vai se sentir melhor, vai dormir melhor, vai ter uma autoestima mais elevada. Então, a corrida, ela resolve muitos dos problemas que existem na nossa sociedade. Então, torna as pessoas mais confiantes, mais seguras, mais disciplinadas, mais determinadas, mais preparadas a enfrentar as frustrações. Então, tudo isso são alguns benefícios, como é que eu posso dizer, colaterais da corrida, que não é só cruzar a linha de chegada.
Então, mais uma vez, muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço de vocês participarem, né, do nosso podcast. Espero a participação de vocês em outras oportunidades, né, até para contar como foi a experiência. E eu estou muito feliz da participação de vocês. Ainda mais representando o Branca, representando o Marcos Paulo. Meu coração se alegra. E vamos para o próximo episódio. Eu agradeço a vocês que ficaram acompanhando aí, né? E desfrute desse primeiro episódio. E os próximos vai ser fantástico. Obrigado.